Nesse nosso segundo livro sobre a parte do sistema nervoso central que é responsável pela linguagem, nós vamos falar um pouco de cada lobo do cérebro é responsável, né? O lobo parietal, ele é responsável ali pelo registro tátil, imagens do corpo, reconhecimento de formas e objetos, direcionalidades, gnosia digital, leitura, processamento espacial e também compreende ali a integração somatosensorial, porque o lobo parietal ele vai estar entre, né, a área de Broca e a área de Wernicke, né, porque ele vai estar bem aqui, ó, em cima, vamos dizer aqui, né, na parte de cima do cérebro. Lesões no lobo parietal vão cursar com perda do conhecimento de uma forma geral, porque a gente não pode esquecer que todo o córtex cerebral ele é composto por quê? Por corpos celulares, né, de neurônios. E ali a gente tem distribuído em toda essa área, né, a formação de pensamentos, de memória de uma forma geral, tá? Lesões também afetando o lobo parietal vai cursar com falta da interpretação das relações espaciais, visual e auditiva e dificuldade da percepção corporal como um todo. Dificuldade na percepção corporal cursa com alterações de linguagem, sem dúvida, né? Porque a linguagem é a comunicação humana, pode ser verbal ou não verbal. Se esse indivíduo ele possui uma dificuldade para perceber o seu corpo, então ele também vai ter dificuldade em usar o seu corpo como ferramenta de comunicação. Tá? O lobo occipital ele realiza ali integração visual, também trabalha com percepção do movimento, percepção visual sequencial, rotação, figura fundo, a relação espacial e percepção de velocidade. Se vocês observarem, né, entre o lobo parietal, o lobo occipital, a gente vê que algumas funções são executadas por ambos as porções, né, desse cérebro. E isso nos facilita o quê? A utilização da chamada neuroplasticidade. Por que a gente se beneficia de neuroplasticidade? Porque o cérebro ele é especializado em várias áreas realizando a mesma função. Por exemplo, todo o córtex cerebral ele é responsável pelas memórias, né? Então, se eu tenho aqui uma alteração no lobo occipital e ele tem as suas memórias relativas a essas áreas de integração aqui, o que pode acontecer se lesionar essa área? Eu vou usar recursos para que neurônios de outra área do córtex cerebral possa realizar essa função que foi perdida ali no lobo occipital, né? E por isso que nós nos beneficiamos disso. Por quê? Porque as células elas podem especializar-se em um novo conteúdo. Okay? No lobo frontal, está relacionado principalmente com funções dos aspectos comportamentais humanos, né? Apesar de ela ser uma função muito motora e psicomotora, ela vai estar relacionada não somente com a parte motora da fala, mas também com a escrita, memória imediata, ou aquelas memórias recentes que a gente chama, né? Ordenação, planificação, mudança de atividade mental, julgamento social, controle emocional, né? Todos os movimentos do corpo, os movimentos voluntários, né? Eu vou movimentar a minha mão, aí eu executo esse movimento. A gente não está falando aqui das movimentações involuntárias, que são as viscerais, mas eu quero andar, vou lá e ando, ok? E funções executivas. No lobo temporal, a área que está localizada bem em cima mesmo, na realidade abaixo da orelha, né? A área temporal é
toda essa área lateral aqui da cabeça, né? Ela vai ter uma função principal de processar estímulos auditivos, né? Então, é uma área muito importante, porque a captação de estímulos auditivos, a audição como um todo, ela é do fator primordial para a aquisição verbal da linguagem. Então, alterações nesse processamento de sons vai cursar com alterações de linguagem relacionadas com a linguagem verbal, ok? Por quê? Porque o indivíduo fala porque ele ouve. Se ele não ouve, ele vai ter um atraso no desenvolvimento dessa palavra. Por isso que um dos protocolos que precisam ser realizados quando se tem uma suspeita de atraso de linguagem na criança, o primeiro papel, a primeira descarte que nós temos que fazer é verificar se essa criança não tem perda auditiva, porque ela pode não estar ouvindo os estímulos do ambiente e por isso ela não está assim, em desenvolvimento de forma adequada, ok? Agora vamos falar aqui um pouco sobre cognição, sobre o conceito de cognição, tá? O que é a cognição? É um processo de estar consciente, planejar, aprender, julgar, está relacionado com a consciência, vamos dizer assim, do indivíduo enquanto pessoa, tá? A cognição, ela é adquirida porque você, desde quando nasce, você trabalha com um processo de desenvolvimento da sua cognição, através dos inúmeros conhecimentos que você vai adquirindo com o tempo. E a cognição, ela também está muito relacionada com as questões acadêmicas, né? A aprendizagem intelectual do indivíduo. A cognição, ela abrange as gnosias, né, que é reconhecer objetos, sons e imagens. Gnosias são processos que são naturais do ser humano como si, que é ter a habilidade de reconhecer um objeto a partir do momento em que ele possui o conhecimento daquele objeto, tá? Não tem como você cobrar, né, uma gnosia de um objeto que a criança nunca viu. Você primeiro apresenta o objeto para ela, ela cria um símbolo com aquele objeto e aí ela passa a identificá-lo, né? Praxias é a capacidade voluntária de como fazer determinadas tarefas, né? Ou seja, a execução de uma atividade em si. Alterações nesses processos a gente vai chamar de agnosias ou apraxias, né? Ou seja, quando não possui essas funções estabelecidas ou elas estão comprometidas, vai ser colocado um azinho na frente, né? Por exemplo, temos as apraxias de fala. O que é a apraxia, né? É o interrompimento de uma questão motora de execução da fala. Então, praxia é a capacidade voluntária de fazer essa tarefa e a apraxia é a ausência dela, tá? A linguagem é a capacidade de comunicação que o indivíduo tem e ele está dentro do conceito de cognição. Por quê? Porque se não houver cognição, essa linguagem estará prejudicada, né? Aí a gente pensa em quem? Nos pacientes que possuem alterações, né, do desenvolvimento mental, pessoas que têm retardos mentais, alterações mentais, como por exemplo o idoso, que ele vai desenvolvendo a demência, a cognição dele vai sendo prejudicada decorrente do que? Da senescência. Então, essa linguagem vai diminuir a sua capacidade em decorrência do que? Do prejuízo cognitivo que ele apresenta em decorrência do envelhecimento, né? E memória, que é a capacidade de armazenamento. Memória tem tudo a ver com a cognição, né?
O indivíduo que ele possui uma capacidade de armazenar, ele vai gerar muito aprendizado. Então, se ele gera aprendizado, ele desenvolve a sua cognição de uma forma plena. Aí aqui, né, a gente tem uma imagem de novo do cérebro, mostrando quais são as áreas que vão ser responsáveis pelas gnosias, né, e pelas praxias. As gnosias, elas vão estar ali, ó, logo, né, bem próximo da fissura central, ali no córtex motor primário, né? O que é a gnosia? Capacidade de percepção e identificação das informações que chegam às áreas sensoriais, né? E a falta dessa capacidade vai gerar as agnosias, que podem ser visuais, auditivas, entre outros. As praxias são a capacidade de executar movimentos planejados e voluntários, né? Qual é uma capacidade que é executada de forma planejada e voluntária? A fala. Né? Para que você fale, você precisa planejar o que vai ser dito, você precisa ter cognição, ter conhecimento suficiente, e você executa de forma voluntária esse movimento. E as apraxias é o que? A diminuição dessa capacidade de execução. Aí a gente pode pensar nas afasias e outras alterações específicas da fala. Aqui só para a gente observar nessa imagem as áreas de Wernicke e de Broca, né? A área de Wernicke é uma área associativa, auditiva, que é responsável pela compreensão da linguagem falada, né? Ela vai também ter interpretação dessa linguagem, interpretação da escrita e função interpretativa de uma forma geral. Ou seja, a área de Wernicke, ela vai trabalhar todo o conteúdo do indivíduo, a compreensão que esse indivíduo possui com o conteúdo que ele adquiriu, né, nesse período dele aí de desenvolvimento. A área de Wernicke, tá? Ela vai estar ali na porção mais sensitiva, né, após aquela fissura central, nas áreas associativas somáticas, ok? E a área de Broca, ela é a área motora, está relacionada mais na área frontal do cérebro. Ela vai possuir uma íntima associação com a área de Wernicke, porque a área de Wernicke ela vai compreender a linguagem falada e a área de Broca ela vai executar essa linguagem falada propriamente dita, ou seja, vai ser a fala, né? Vai ser a expressão verbalizada. A área de Broca situa-se anteriormente à área motora primária, tá? E essa área é que controla a face, lábios e línguas. Por isso que a área de Broca ela é responsável pela parte motora da fala, ok? Essa imagem aqui, ela é bem interessante, porque ela mostra pra gente como é que acontece essa produção de conhecimento, desde a visualização do objeto até a pronúncia da palavra em si, né? Aquela associação que a gente precisa ter do que? Da imagem com a nomeação dessa imagem, tá? Então, o Lexo Mental, ele é um dicionário interno, onde ficam arquivados vários elementos da linguagem, né? Ou seja, se é um dicionário interno, é uma memória arquivada. Ali estão informações como semânticas, sintáticas, fonológicas necessárias para expressar o pensamento. Ou seja, nós vamos ter imagens, associações de imagens, a parte gramatical da língua, ela vai estar ali como memória associativa. Por quê? Porque para o indivíduo comunicar-se dentro de uma língua, né, dentro de um espaço social, ele precisa ter as regras daquela língua. Ele não pode botar
as palavras de forma desordenada, ele precisa seguir uma ordem, né? E isso está organizado e arquivado lá no léxico mental. Então, o primeiro passo para que isso aconteça é visualizar um objeto. Quando a gente visualiza esse objeto, a gente pensa assim: qual é a categoria desse objeto? Ele é uma categoria animal, vegetal, hominal? Aí a gente identifica a gente visualizou e aí vai definir a categoria. Ah, ele é um animal, né? Depois a gente vai identificar a categoria perceptual desse indivíduo. Onde que ele mora? Ele mora na selva, ele mora na casa, em uma casa, ele mora na água, no ar? Partindo desse princípio, ele vai se estabelecer uma categoria. Bom, se ele mora numa casa, eu olhei ali, é um animal, ele mora em casa. Se ele mora em casa, ele é um animal que pode ser o quê? Domesticado, né? Convive com outros seres e outras pessoas, então ele não é um animal selvagem. Quando você categorizou isso, você vai nominar esse objeto, né? E aí entra na questão de categorias, né? Que é o quê? Ele é um gato? Ele é um cachorro? Ele é um tigre? Qual é a categoria qual vai ser o nome desse animal, né? Em termos de categoria ali que ele se encontra. A partir do nome, o cérebro ele vai organizar em outras categorias. Por exemplo, sintática. Ah, é um verbo, é um substantivo, né? É um adjetivo, ele é uma qualidade ou ele é um substantivo mesmo real, é palpável, tá? E aí é quando a gente começa a identificar as palavras. Aí ele é um gato, né? E qual é a categoria dele? Qual é o gênero dele? Ah, ele é um macho ou ele é uma fêmea? Então, todos esses processos, gente, acontecem no processo de desenvolvimento da linguagem. Todas essas informações, elas são importantes para a correta aquisição da linguagem, porque a criança, ela não olha esse objeto aqui e consegue categorizar todas essas informações. É a informação que o meio vai oferecendo para ela é que vai dando todos esses subsídios aqui para dizer que o que ela viu é um animal, que ele vive em casa, ele é um animal doméstico, que o nome dele é gato, né? Que o gato, com o tempo, quando ela for para a escola, ela vai aprender que é um substantivo, que ele é macho ou ele é fêmea, né? Ela vai aprender a pronunciar o nome desse gato, né? Primeiro aqui na cabeça, através da sonoridade dele, né? E aí que ela parte para a grafia, quando surge o conhecimento efetivo daquele objeto. Então, todas essas informações, elas acontecem no léxico mental, ou seja, o arquivo de informações e depois a organização desses elementos de linguagem, para que a gente pense o que a gente tem essa linguagem como a gente diz. Tudo isso, essas informações, elas vão sendo adquiridas e desenvolvidas na criança. O adulto, subentende-se que ele já está com todos esses processos formados. Mas quando ele vai aprendendo saberes novos arquivos lá no dicionário interno dele, lá no córtex cerebral dele, vai sendo acumulado e depois separados por categoria. Quando existe uma lesão, né, em alguma parte do cérebro, esse dicionário aqui é todo desorganizado. Pode perder tudo, como ele pode confundir as categorias. E nós, como, né, profissionais reabilitadores, vamos tentar organizar essas informações, caso elas tenham sido apenas desorganizadas, ou então dar subsídios para que ele possa categorizar novamente no seu cérebro, tá?